convosco, amém? Glória a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos por essas palavras tão lindas, Pai. Te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, e eu me coloco, Senhor, à tua disposição, Pai. Oh, Deus poderoso e santo, eu peço perdão pelos meus pecados, Pai. Peço perdão pelas minhas falhas, Senhor, me cubra com teu sangue poderoso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra chegue aos corações, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, como já está tendo desde o início dessa vigília, Pai. Fala aos nossos corações e que se cumpram todas as tuas promessas para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava ouvindo aqui a palavra dos pastores, e eu só olhava para o meu marido assim, e ele ria. Porque eu dizia assim, é o meu versículo. Esse também. Pastor Rafael disse que são 80, mas por quê que está se repetindo? Glória a Deus por isso, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então quem vai pregar depois também. Se eu peguei todos os versículos, sinto muito, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí eu ia perguntar para vocês, mas acho que já perguntaram. Você está sendo grato? A gente ouviu tanta coisa, né, até agora. Eu ouvia os pastores falando e eu pensava assim, eu não agradeci sobre isso. Puxa, isso eu não agradeci ainda. Ah, mas se eu for agradecer não vai dar tempo. Aí começou a dar um nó na minha cabeça, assim. Mas eu quero agradecer especialmente. Não vou conseguir agradecer por tudo que eu tenho que agradecer, mas eu quero agradecer especialmente pelo meu esposo, que me acompanha em tudo, ele me acompanha em todas as situações. Ele está ali intercedendo por mim. Hoje ele passou o dia em espírito, né, sabendo que eu ia trazer a palavra. E eu agradeço por ele. Sou grata pela vida dos meus filhos, do Miguel e do Daniel. Sou grata pela minha mãe, que mora comigo e tem 84 anos. Sou grata. Hoje eu pensei assim, eu tenho uma sogra de coração. As pessoas têm sogra, as pessoas têm mãe, às vezes as pessoas têm uma mãe de coração, uma avó de coração. Eu tenho uma sogra de coração. Glória a Deus por isso. Porque ela não é a minha sogra. A minha sogra eu não conheci. Mas a minha sogra vinha aqui nesta igreja. E ela intercedia pelo meu marido. Ela intercedia pela vida dele. Então, consequentemente, eu fui alcançada através das orações dela. E a tia do meu marido, que é a pastora Lázara, que muitos conhecem, ela é minha sogra do coração. Minha mãe espiritual é aquela que me ajuda em todos os momentos, é aquela que me ouve, que escuta as minhas histórias, que está sempre comigo e está sempre intercedendo por mim e pelos meus filhos. Então, eu gostaria muito de agradecer a minha família. E aí, pensando em tudo que eu tenho que agradecer, não vai dar tempo, mas Deus sabe. E quando a gente fala em gratidão, a gratidão ela nos impulsiona a vencer. Ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente vencer. E ela é uma ferramenta de transformação também. Porque através da gratidão, as coisas se transformam, a nossa vida se transforma. Quem me conhece sabe que eu tenho um potinho da gratidão. Acho que a Juliana, a Cassiele vão lembrar que eu tô sempre com o meu potinho. Naquele potinho ali eu coloco as bênçãos que Deus vai nos dando ao longo do ano. E aí no final do ano eu renovo, né? E Deus tem me cobrado que eu não tenho colocado muitas coisas, não tenho anotado, né, as bênçãos. Eu tenho que encher o meu potinho. Até o final do ano ele transborda. E no mundo, as pessoas andam falando de gratidão. Parece assim que virou moda, que é bonito, que é chique falar em gratidão.
As pessoas estão falando bastante em gratidão. Mas aí a gente vai ver da onde que vem a gratidão. Está na palavra. Hoje nós ouvimos tantas palavras sobre gratidão, como o pastor Rafael falou. São muitas as passagens que falam sobre gratidão. Então não é moda, não é porque algum coach inventou e está falando, ou porque está em algum livro secular. Não, é porque é a palavra de Deus. Né? E eles viram que deu certo. E eles também estão tomando posse disso. E então, o primeiro versículo que eu queria destacar aqui, e vocês já ouviram, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Sempre, né? Em todas as circunstâncias. Não é em algumas, é em todas. Eu destaquei aqui todas, coloquei bem em destaque aqui no meu caderninho. E aí a gente vai pensando que, como já foi falado, quando a gente está feliz, é fácil, né, ser grato. Quando a gente está com o dinheiro na conta, é fácil ser grato. Mas e quando a gente está na dificuldade? A gente consegue ser grato? Quando o nosso coração é grato ao Senhor, conseguimos enfrentar as maiores diversidades. Então, se o nosso coração é grato, a gente consegue vencer. Não importa se o momento é bom, se o momento é ruim, se o nosso coração é grato, a gente vence. E aí eu coloquei uns exemplos assim de momentos difíceis que a gente tinha que ser grato. E um dos momentos difíceis que eu tive que ser grata, e não foi difícil, foi quando o meu filho mais velho estava na UTI. Ele nasceu prematuro e ficou uma semana na UTI. E naquele momento, não é fácil, né? A gente tem que visitar o bebê, deixar o bebê na UTI, voltar para casa. E eu lembro que eu chegava na UTI e eu via aqueles bebezinhos tão pequeninhos, né, na UTI neonatal, ali lutando pela vida. E eu olhava para o meu filho, para o Daniel, e eu achava ele tão grande. Ele era o maior da UTI neonatal. E olha que ele nasceu pequeno. Mas ele era o maior, parecia... Nossa, eu olhava para ele, olhava para os outros e digo, meu filho é o maior de todos. E aquilo me alegrava. E eu não sentia aquele peso, aquela dor da UTI. Porque o meu coração estava grato, que eu sabia que Deus estava cuidando dele ali. Eu digo, Senhor, eu vou para casa, mas eu sei que o Senhor está aqui cuidando dele. O meu coração era grato. Então não pesava aquele momento. E então esse foi um dos momentos da minha vida em que eu tinha o coração grato e isso me fez vencer, me fez atravessar essa dificuldade. Outro momento de gratidão que eu tive, eu acho que esse foi o maior momento de gratidão que eu tive, foi quando meu pai faleceu. Eu tive que ir às pressas para o Rio Grande do Sul. E aí eu tive que ir sozinha, porque o Marcos tinha que ficar com as crianças, não podia ir. E eu tinha que pegar um avião e ir rapidamente para o Rio Grande do Sul. E eu tive que ir sozinha. Mas eu lembro que nessa época, a igreja foi muito presente, assim, me ligando, os pastores ligando e me dando força e me ajudando nas coisas que eu tinha que fazer. O pessoal do trabalho também. Eu lembro que uma amiga falou assim, eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu tenho um cartão de crédito, se precisar. Então, naquele momento, assim, eu me senti muito apoiada, muito fortalecida. E mesmo eu indo sozinha, eu via a mão de Deus a todo momento. Eu lembro que eu peguei o avião, acho que eram 11 horas da noite, para chegar às 2, não, eu tinha que pegar um ônibus às 2 da manhã em Porto Alegre. E eu falava, Senhor, o que eu vou fazer? Onde eu vou ficar, né? Vou chegar lá e vou fazer o quê? Onde eu vou ficar até chegar a hora do ônibus? Mas em todos os momentos, Deus estava cuidando de mim ali. Então, nesse momento de dificuldade, meu coração era grato. Por quê? Era um momento de dor? Era.
Mas quando eu cheguei no velório do meu pai, e eu olhei ali pro caixão, e eu tinha que dar força para minha mãe, né? E eu tinha que, ao mesmo tempo, ser forte ali. Não tinha nenhum pastor, porque eu não conhecia nenhum pastor lá. E eu disse assim, e agora? Senhor, né? Não tem nenhum pastor aqui, não tem ninguém para fazer o culto fúnebre. Não vai ter culto fúnebre, né? E ali Deus ministrou no meu coração e usou pessoas ímpias para dizerem que era eu que tinha que tomar conta daquele momento. E ali eu senti que Deus estava me dando essa autoridade ali. E eu fiz, não fiz o culto fúnebre, mas eu falei da palavra de Deus ali para as pessoas. E naquele momento eu fui grata pela vida do meu pai. Então foi o maior momento de gratidão que eu lembro assim na minha vida, foi naquele momento, porque o meu coração se alegrava, meu coração estava grato por tudo que Deus tinha feito na vida dele. E no ano passado também passei por uma situação em que eu concorri à direção da escola, eu não venci, mas o tempo de aprendizado e as coisas que Deus ia ministrando no meu coração e da minha colega foi algo tremendo, assim, foi muito impressionante. E eu, quando acabou as eleições, eu estava muito grata a Deus. Então eu não tive tristeza, não tive nenhum sentimento ruim, eu só tive paz no meu coração. Por isso que em todas as circunstâncias a gente deve dar graças, porque aí a gente sente paz. O Espírito Santo nos fortalece naquela hora. Então, na morte, na vida, na doença, na tristeza, na luta, nas dificuldades, a gente deve dar graça. Amém? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Anunciar o teu amor leal e... Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. De manhã e de noite, o dia todo, o tempo inteiro, né? A gente deve declarar a fidelidade do Senhor. Esse está em Salmos 92, do 1 ao 2. Então, devemos ser gratos sempre. Aí eu volto a falar lá do potinho da gratidão, né? Que eu tenho lá, eu faço bem coloridinho, eu vou enchendo meu potinho. E a Carol comentou sobre o peixe e o chocolate. Aí, como é legal, eu gosto muito quando Deus ele mima a gente, né? A gente pensa assim numa coisa gostosa, ai, tô com vontade de comer tal coisa, e Deus vai lá e nos presenteia com aquilo. Eu lembro que um dia um irmão aqui da igreja chegou com um quindim para mim, e eu olhei, quando eu olhei aquele quindim naquela bandejinha, me lembrou lá do Rio Grande do Sul, pastor. E como ele é gaúcho, ele sabe que eu gosto, né? Aí ele trouxe aquele quindim, mas eu olhei para aquele quindim, eu lembrei, é Deus mimando a gente, né? Que ele sabia que eu gostava e Deus não deixou escapar. Como ela falou ali do peixe. Teve uma vez que eu vi eu estava mexendo numa revista e eu vi uma foto de um morango bem vermelhinho. E eu olhei para aquela imagem assim, eu digo, ai, que lindo, que morango lindo. Mas era só uma imagem, uma foto de revista, né? Aí eu cheguei aqui na capela à noite, fui atender uma moça, e ela disse assim para mim, eu passei ali no mercado, comprei uma bandeja de morangos para você. Eu ia comprar chocolate, mas eu achei esse morango tão bonito, e eu trouxe morango. Aí eu agradeci, né, e tal. Quando cheguei em casa e fui comer aquele morango, gente, eu nunca comi morango tão gostoso quanto aquele. Foi o morango mais gostoso que eu comi na vida. Que eu sabia que era Deus que estava me dando. Estava docinho, docinho, gente. Então, na hora ali que ela falou, eu fui lembrando. E tem outras situações também. Inclusive, tem uma que eu tenho... Eu já pedi perdão para Deus, né? Que eu queria um bolo de aniversário e eu pedi para Deus e Deus deu um bolo.
A gente foi numa casa fazer uma visita e Deus deu o bolo. Amém. Só que aí eu murmurei depois, no outro dia. No outro dia eu falei assim, mas bolo é fácil. Bolo é fácil de dar. Queria ver eu ganhar churros. Eu falei isso no carro. Cheguei em casa, o que tinha? Uma bacia cheia de churros. Porque passava o carro vendendo churros na frente de casa e o tio do meu marido comprou. Ele nem sabia falar o que era. Ele ficou curioso e comprou uma bacia cheia de todos os sabores. Era de doce de leite, de chocolate. E ele nunca tinha comprado churros. Depois nunca mais comprou também. Mas aquele dia, e aí quando eu olhei, eu digo, ai, Senhor, entendi. Eu nunca mais fiz isso, gente, nunca mais. Mas ele continua nos mimando com as coisas que a gente precisa. Aí esses dias eu pensei alto. Ai, como eu queria. Eu falei assim, ai, como eu queria tal coisa. Aí aconteceu. E a pastora Iracilda um dia falou, às vezes a gente pede as coisas e esquece que pediu para Deus as coisas. E aí eu lembrei dela, né? Nesse caso. Eu pedi. Eu falei, ai, como eu queria. E aí quando aconteceu, uma outra pastora perguntou assim para mim, você pediu isso para Deus? E eu, sim, pedi. Mas a gente, às vezes, no conversar em voz alta, Deus já responde, né? Porque Ele é um Deus que nos abençoa com as coisas mais difíceis, com as coisas mais simples, mas Ele está sempre nos ouvindo, né? Todo o tempo. Ele sabe os nossos pensamentos, nosso deitar, nosso levantar. Amém? Lá em Colossenses 3,15 diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O pastor trouxe essa palavra, e essa eu confesso que foi a que mais me doeu, né? Os pastores sempre falam que quando a gente vai trazer a palavra, o Espírito Santo trata primeiro com a gente. E aí o Espírito Santo tocou muito nessa questão da paz, né? Como é que a gente vai falar de paz se a gente murmura, se a gente reclama? E quem tem um coração grato não reclama. Porque se o coração é grato, em tudo ele dá graças. Mas quando a gente começa a reclamar e a murmurar, as coisas vão acontecendo assim, parece que vai contaminando o nosso corpo inteiro, né? Então, muitas vezes a gente tem que se afastar daquela pessoa que está lá murmurando e reclamando, porque senão a gente vai se contaminando. Então, se a gente não viver em paz, como é que a gente vai falar da palavra de Deus para outra pessoa? Às vezes a gente quer ganhar uma alma para Jesus. A gente está lá batalhando. Eu quero ganhar aquela alma para Jesus. Eu quero ganhar aquela pessoa para Jesus. Aí eu vou lá e brigo com ela. Como é que eu vou ganhar? Agora, como é que eu vou chegar perto para falar da palavra de Deus se eu briguei com ela? Isso afasta a gente, né? Às vezes é na família. Acontece uma desavença com uma pessoa da família. Você perde a chance de falar de Jesus, porque aí você bloqueia, você coloca uma parede ali. Então, a gente tem que viver em paz. E isso também serve nos relacionamentos, principalmente marido e mulher, pais e filhos, né? Muitas vezes a gente em casa começa a discutir. Se a gente começa a discutir, não tem paz. E se não tem paz, como é que a gente vai praticar a palavra? Não dá. Às vezes a gente até quer uma briga, né? Às vezes a gente está a fim de brigar. Mas pensa, se a gente brigar, a gente se afasta da pessoa e aí a gente não pode chegar com a palavra. Isso é muito, muito sério, né? Quantos relacionamentos as pessoas vão se afastando dentro da própria casa? Porque alguém falou uma coisa que a outra não gostou e aí não se falam mais. Então, se a gente comete esse erro, a gente afasta as pessoas que a gente ama. E aí vai criando um abismo. Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Até
o meu marido, ele comentou que ele estava pensando em falar alguma coisa para determinada pessoa. Ele disse, mas eu estava com vontade de falar, mas não falei. Porque ele pediu antes, Espírito Santo, me ajuda. Senão eu vou falar o que não é para falar. E o Espírito Santo ajudou. Glória a Deus por isso. E aí ele falou que a conversa foi boa, e deu tudo certo. Mas, assim, a gente viu ali Deus conduzindo aquela situação. Ele se colocou ali na presença do Senhor e disse, me ajuda. Né? Então, muitas vezes a gente tem que pedir mesmo, me ajuda, porque senão a gente vai e fala o que não é para falar. Eu, às vezes, cometo esse erro, assim, de querer falar o que não é para falar, depois aí eu tenho que pedir desculpas, aí dá muito mais trabalho, né? A nossa carne, às vezes, quer brigar, mas quando exercemos a gratidão, conseguimos controlar a nossa carne e vivenciamos a paz. Então, é isso que a gente tem que praticar, principalmente na nossa casa, a paz. Às vezes, dá vontade de reclamar da toalha molhada em cima da cama. Eu era uma que reclamava muito da toalha molhada em cima da cama. Hoje em dia eu penso assim, mas por que eu vou reclamar da toalha molhada em cima? O que é uma toalha molhada em cima da cama? Frente a tantas coisas, né? Quantas bênçãos que o Senhor nos proporciona no nosso lar, na nossa família. E aí aquela toalha molhada não significa nada. Nada. E assim são em outras situações dentro de casa também. Eu vejo muitos pais brigando com os filhos, porque o meu filho não fez isso, meu filho não fez aquilo. Mas às vezes a gente precisa pensar e repensar, porque nós somos assim com Deus também. Muitas vezes Deus quer que a gente faça as coisas e a gente... Depois eu faço. Deixa para depois eu levo. Né? O Miguel ali, às vezes a gente fala do lixo. Levou o lixo? Não, já vou. E a gente é assim com Deus também. Deus fala, faz isso. E eu, já vou, estou indo. Né? Então, a gente tem que sempre pensar o que é mais importante dentro do lar, né? Claro que ele não vai deixar o lixo lá, né? Tem que levar, mas a gente tem maneiras e maneiras de falar. Amém? Bendiga o Senhor a minha alma. Salmo 103, a Carol falou do Salmo 103. Salmo 103 diz assim, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não é para a gente esquecer as bênçãos, né? Às vezes são muitas, claro, né? E a gente tem umas que a gente vai deixando de lado. Porém, o Senhor nos mostra, Ele nos lembra das bênçãos. Então, é assim, a gente orou nessa campanha pela família, né? E não só a nossa família dentro de casa, mas a nossa família toda, né? A gente acaba sempre intercedendo pelos nossos familiares. E ontem eu conversei com uma prima minha, ela não é cristã. E aí eu perguntei como é que estava minha tia lá no Rio Grande do Sul, né? E ela disse assim, vejam bem, ela não é cristã, mas ela falou assim, tranquila. Ela falou, eu perguntei, como que está a tia? E ela disse assim, tranquila, rumo aos 100. Ela vai fazer 100 anos, a minha tia. E a filha dela falou isso, tranquila, rumo aos 100. E aí eu pensei, isso é um coração grato. Porque ela não ficou falando dos problemas que a minha tia deve estar passando, né? Pela idade. E aí ela perguntou assim, e a tia, que é a minha mãe? Aí eu falei assim, tranquila, tá assistindo TV. Minha mãe tem 84, é a caçula, né? Minha mãe é a caçula. Mas aquilo me alegrou. E eu falei hoje para minha mãe, eu digo, olha mãe, falei com a minha prima, eu contei para ela, assim, a minha mãe se alegrou. E aí a gente lembrou de coisas, né, do passado. E essa minha prima mandou uma foto também, uma foto antiga de família, que ela disse, eu acho que você não tem essa foto. E eu disse, não tenho mesmo, vou salvar. Salvei a foto.
Então, o coração grato, ela não ficou se lamentando, ai, porque está difícil, a mãe já vai fazer quase 100 anos. Ela podia ir por esse lado na conversa, né? Não, rumo ao 100. E eu disse assim, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Amém? Então, agora eu queria contar o testemunho, que é o testemunho, assim, pós-vigília, né? A gente orou pela família. Os nossos pensamentos, eu confesso que os nossos pensamentos estavam mais voltados para o momento de hoje, né? Na vigília, assim, as orações era mais para o momento de hoje, da nossa família hoje. Mas Deus, ele não dorme, como já foi falado aqui hoje também. Ele não dorme nem cochila e ele está sempre alerta, né? Como diz o Salmo 121. E ele trabalha ao nosso favor. Então, o que Deus me mostrou? Que ao longo dessa vigília, muitas coisas estavam sendo feitas, não só em relação aos problemas atuais, mas as coisas que já vinham de uma longa data. Então, Deus abriu uma porta para mim em relação ao meu serviço, e era uma porta que não existia, que não nem tinha passado assim nesse ano pela minha cabeça. E Deus abriu aquela porta e eu disse, Senhor, mas nem estava esperando isso, né? E aí o Espírito Santo me mostrou que eu pedi. Eu já tinha pedido e ele estava atento, né? E aí ele abriu uma porta onde não tinha porta. Então eu louvo a Deus por isso. Esse é um testemunho que foi assim pós-campanha pela família. E aí também ele me mostrou que o que a gente pede, ele vai trabalhando, mas não é assim, uma mágica, tipo, eu pedi, Deus já vai dar. Há um tempo atrás, na vigília, eu comentei sobre os processos, que às vezes os processos levam décadas, às vezes o tempo é longo. E aí Deus me mostrou isso. Ele me mostrou coisas que a gente já havia pedido em orações por muitos anos, e Deus transformou, e Deus fez o milagre. E aí ele me presenteou com uma ligação a semana passada. Eu tinha que atender uma ligação e eu nem estava muito afim de atender essa ligação, confesso. Era uma pessoa da família e eu não, ela ia me perguntar uma coisa e eu não sabia o que responder. Por isso que eu não estava querendo atender. Eu disse, Senhor, eu não sei o que responder. Ela vai me perguntar isso e eu não sei a resposta. E aí eu falei, Senhor, me ajuda porque eu não sei o que responder. E nesse telefonema, o Espírito Santo foi me mostrando tudo ao longo de muitos anos. As orações, a transformação, o milagre na vida dela. E naquela época também não existia uma porta. Naquela época que a gente estava orando, a situação estava bem difícil. E a gente não via a solução naquele momento. Mas Deus abriu aquela porta para o milagre na vida dessa pessoa, da nossa família. E hoje a gente louva a Deus por isso. Porque Deus fez a obra completa. E continua fazendo a obra na nossa família, na família dela e, consequentemente, dos parentes próximos, né? Então, eu lembrei que certa vez eu dei um CD para ela. Então, vocês já devem imaginar em que época foi. Na época que a gente gravava as pregações em CD, que passava, emprestava para o outro, comprava, vendia. Era aquele negócio de passar o CD. E eu lembro que eu emprestei um CD para ela de um testemunho de uma pastora. E eu disse assim, leva para escutar, que esse testemunho é uma bênção, você vai gostar. E aí, nessa conversa, ela falou assim, hoje eu estava orando e depois eu fui assistir uma pregação da pastora. Aí eu fiquei pensando assim, uau, foi lá atrás, uma sementinha.
Eu plantei uma e outra pessoa da família plantou outra, e as sementinhas foram se juntando e foram crescendo, e agora a gente está vendo os frutos. Mas não foi de uma hora para outra. Só que Deus, ele está tão atento que ele nos mostra e faz lembrar. Né? A gente orou em algum momento, deixou na mão do Senhor, Deus continuou trabalhando, fez a obra, mas ele ainda nos mostra, para a honra e glória do nome dele. Amém? Então, gente, nessa conversa aí no telefonema, foi 1h30 de conversa no telefone. E 1h30 falando da palavra de Deus, das bênçãos, do que Deus tem feito. E a gente se alegrou muito com isso. Amém? Então, o Senhor tem mostrado tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu creio que Ele tem mostrado na vida de vocês também. Porque Deus, Ele não nos deixa confundidos, né? Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para nós. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 124. Aí, é interessante que o Salmo 124 não estava aqui nas minhas anotações, tá? Mas aí o Espírito Santo falou com o Miguel. E o Miguel compartilhou comigo e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, é o Senhor que nos dá livramento, é o Senhor que nos guarda e é o Senhor que cumpre a palavra dele. Amém? E que a palavra dele se cumpra na minha vida e na vida de vocês. E eu digo, não desistam de interceder pela sua família. Não importa a circunstância. Deus, Ele transforma, Ele muda a situação. Não olhem para os problemas, olhem lá na frente, porque Deus faz. Amém?